Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas Deus tocou muito no meu coração na passagem que eu li aqui, que se encontra em Gênesis 22, onde fala: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Então vamos orar, engrandecer o nome do Senhor, que Ele se faça presente aqui neste lugar, em nome de Jesus. Soberano Deus, querido e amado Pai, Deus, neste momento de oração, Pai, eu venho aqui pedir a Tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que seja o Senhor a falar sobre a minha boca, meu Pai. Dá-me sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, porque essa palavra é grandiosa, Pai. Eu não sou nenhuma pregadora, nenhuma pastora, nada disso, meu Pai. Só quero cumprir a Tua vontade, meu Pai, aqui na terra, Senhor. Amém. Eu me chamo Priscila, Sou uma serva de Deus, buscando obedecer a palavra dele, E hoje eu vim falar sobre a história de Abraão com Isaque, Quando Jesus pede que ele mate seu filho, para saber qual o grau de fidelidade que ele tem com Deus. Aí eu achei interessante. Então, aqui no versículo 22, no capítulo 22, do 1, eu vou lendo e vocês vão acompanhando aí. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Ele só tinha esse filho, que foi Isaque, Ele tinha um filho Ismael com a serva Agar, e Deus ele se refere ao filho que ele prometeu, o filho da promessa, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha e o do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro do holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a mão, Abraão a sua mão, e tocou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora eu sei que temes ao Senhor, e não negaste o teu único filho. Abraão então levantou os olhos e olhou, e eis que tinha um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho. Louvado seja Deus, Então, Deus ele quis provar a fé de Abraão. É tanto que ele fala aqui no início: Deus tentou a Abraão, Abraão teve esse filho, teve Ismael, que era com Agar, o filho com a serva dele, porque foi assim o pedido da mulher dele, Sara,
está contando a história de Isaac, né? Isaac era o único filho que ele tinha com Sara, o filho da promessa que Deus tinha prometido para eles. Aí Deus tentou ele da seguinte forma, que ele fizesse um holocausto e desse o filho, o próprio filho, o único filho, como cordeiro, né? No lugar do cordeiro era Isaac. Só que o que mais me chamou minha atenção aqui foi que quando chegou perto das montanhas, já no terceiro dia, Abraão viu os olhos e o lugar de longe, abriu os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, a fé de Abraão foi tão grande que ele disse, mas me chamou a atenção foi isso, que ele falou para os moços, né, os servos dele, ficar lá embaixo esperando que ele e o filho ia subir para fazer o holocausto, né, para preparar o holocausto e fazer o sacrifício a Deus. E ele disse: ficai-vos aqui com o jumento, e o moço iremos, e havendo adorado, retornaremos. Então, como que eu posso falar? Então, conscientemente, Abraão, pela fé, eu digo que foi pelos olhos da fé. Por nossa visão hoje em dia, nós falamos que foi conscientemente, mas pelos olhos da fé, Abraão sabia que ele ia voltar com o filho, porque Deus, ele é fiel. Deus não ia dar o filho a ele, né? Foi uma promessa que Deus tinha feito anos atrás, e na cabeça dele Deus não ia fazer isso, né? Deus não ia dar um filho e logo em seguida fazê-lo matá-lo, né? Deus, ele quis testar a fé de Abraão. É assim nas nossas vidas. Quantas vezes a gente pede algo a Deus, né? Não tem paciência de esperar, como aconteceu até com Abraão e Sarai, né? Com Abraão e Sarai, que ela não soube esperar e pediu a Abraão que se deitasse com uma das servas, a Agar. E assim foi feito. Ele obedeceu à voz da esposa e se deitou com Agar, com a serva, e teve o Ismael, né? Mas assim, muitas das vezes a gente não escuta, mas não dá ouvidos, né? Se Deus falou: eu vou te dar isso aqui, meu filho, Deus vai te dar. Nós temos que esperar em Deus. Tudo tem seu tempo, como lá em Eclesiastes diz: tempo de plantar, tempo de colher, tempo de... Deus diz aqui, há um tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então, há um tempo determinado para todas as coisas, mas nós seres humanos, temos a mania de querer tudo rápido, tudo do nosso jeito, né? E não é assim. Deus nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas aqui, o que me chama a atenção foi a fé de Abraão. Por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Ele fez tanta fé que ele disse aos moços que ele ia subir, ia adorar o Senhor, ia fazer o holocausto e depois ia descer com o filho, né? Então a fé dele foi tão grande que ele disse que ia subir e depois ia descer com o filho vivo. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, quando ele ia cometer esse assassinato, né? Quando ele ia fazer o pedido de adoração a Deus, né? O pedido que foi feito, que Deus fez a ele, o anjo bradou do céu e disse: Abraão, não faça isso. Não faça isso, porque agora Deus sabe que ele temia a Deus, né? O anjo disse que sabia que Abraão temia a Deus. Então é isso que Deus quer nas nossas vidas. Deus quer que a gente tema
a Ele. Não é para somente ter medo, a gente para temer as coisas de Deus, as coisas do alto. Como ultimamente está acontecendo muitas coisas na Terra e as pessoas estão passando desapercebidos, né? Então todo mundo disperso. Tá tudo começou o ano ontem, hoje já terminou o ano, já começou outro ano novamente, né? Então é de pensarmos e entregar cada dia mais as nossas vidas a Deus. Quando eu andava, eu ainda vou contar meu testemunho aqui, viu, irmãos, para vocês. Quando eu andava no mundo, era muito difícil, né, a minha vida no mundo, porque a gente pensa que é fácil, né? Porque um dá uma cachaça, um dá uma droga, um dá um cigarro, né? Homens se aproximam, né? Mas e o inimigo brincando, e o inimigo tentando, dizendo bem assim, aquela vida ali já é minha, eu vou tragar aquela vida para mim, ali vai pro inferno comigo. E Deus diz, não. Quando ele vê no seu coração, quando ele vê em você um coração quebrantado, um coração voltado para Deus, e um coração que quer ver a face do Senhor quando Jesus voltar, ele diz, esse é meu e você não mexe. Você pode até tocar, mas você não vai tocar na vida, você não vai tirar a vida. Foi assim comigo. Deus não tocou, Deus não deixou Satanás tocar na minha vida. Ele mexeu nas minhas estruturas, ele colocou desejo de vícios, vários tipos de vícios na minha vida, mas Deus não deixou ele tocar na minha vida. Por várias vezes ele tentou me matar, ele armou ciladas, que era impossível de eu sair, mas Deus disse que não era a hora, que Deus estaria comigo ali para livrar do mal. E assim Deus fez, porque Deus disse que eu tinha promessas. E eu rejeitei, já tem 7 anos, foi em 2018, que eu voltei para a presença do meu Deus. Porque nos meus 12 anos, 11, 12 anos, eu estava me batizando na igreja evangélica, né, batista. E logo depois de um ano, eu não perdia um culto, viu, irmãos? Eu não perdia um culto, até matutino, culto de 5 horas da manhã, eu não perdia. E eram pouquíssimas pessoas, tinham 4 ou 5 pessoas, se tivesse na época. Mas Deus se fazia presente ali em toda parte. Eu sentia a presença de Deus comigo. Só que, por não ter vigiado, né, ser muito nova, não ter vigiado, na época, fui para o mundo, né, conheci o mundo e lá mesmo eu fiquei. Por 22 anos eu fiquei. E hoje, para a honra e glória do Senhor, tem 7 anos que Deus me resgatou. Me resgatou das ruas, me resgatou do lamaçal do pecado, me resgatou da beira da morte. E hoje eu sirvo a um Deus tremendo, glorioso. E eu não me canso de falar o quanto esse Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E você que tiver a oportunidade de conhecer esse Deus, se chegue a Ele. Peça, Deus, eu não quero, mas eu preciso do Senhor. Eu não quero sair da vida que eu estou, mas eu preciso sair. Porque essa vida que eu vivia lá fora é caminho de morte. É caminho de morte, é caminho de tragédia. E o inimigo só quer isso. O inimigo só quer uma brecha. E eu dei essa brecha e ele reinou na minha vida. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele disse, chega, essa daí é minha e o diabo não vai levar. E eu creio que através da minha vida, a minha família, a da minha que mora na minha casa, né? Porque temos parentes, temos a família. Eu, os meus filhos e meu esposo serviremos ao Senhor com excelência, em espírito e em verdade. Porque Deus, ele é soberano e o fim está próximo, está tão próximo, nunca teve tão próximo o fim de tudo. E Jesus Cristo está voltando. E a pergunta é, o que temos feito para nós irmos para o céu? O que a gente tem feito para ir morar no céu? O que a gente tem feito para mandar o diabo ir embora das nossas vidas? Temos que fazer sacrifícios. Não sei o seu caso, não do tipo de Abraão, que foi pegar o próprio filho para fazer o sacrifício de morte. Mas qual o sacrifício que te impede hoje de buscar a Deus? O que é que te impede de buscar a presença de Deus?
O que é que te impede de glorificar o nome desse Deus? Porque se não fosse Deus, você não estaria vivo. Porque preste atenção, Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, Ele olhou e disse, é você quem eu escolho. E todos nós aqui na Terra temos um propósito. Certamente que há pessoas que acham que veio para a Terra pronta e vai ficar nisso mesmo. Aí diz, o inferno é aqui. Nada disso, meus irmãos. O inferno é tão difícil. O inferno é muito complicado, porque é fácil de chegar no inferno. Se você não tiver Deus com você, no seu coração, o diabo leva. E ele faz a desgraça, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não manda no inferno. Quem manda no inferno é Deus, porque quem tem a chave de lá é Deus. Ele é um demônio como qualquer outro, né? Ele é tão demoníaco que ele levou uma terça parte do céu, né? Uma terça parte de anjos do céu com ele. Certamente quem tinha os anjos que tinha malícia no coração foi com ele, né? Foi com ele e foram expulsos do céu, porque não fazia mais parte de Deus. E Deus, Ele é maravilhoso. Ele dá a chance a todos nós a cada dia. Cada dia, todos os dias, Ele nos dá uma chance de viver. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Derrama, meu Pai, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Meus irmãos, em nome de Jesus, é tempo de buscarmos a presença do Senhor. Não é tempo mais de brincar, de brincadeira. Aconteceu aqui uma coisa comigo. Eu estava na casa dos parentes do meu esposo, né, em Natal, no interior próximo aqui, à minha cidade. E a minha coluna travou na madrugada, doeu tanto, doía. E não tinha remédio nenhum lá, né? Saí pedindo a um e a outro, mandei meu filho ir buscar e ninguém tinha remédio, ninguém tinha nada pra mim. E eu fiquei ali com aquela dor, e adormeci. Quando foi de manhã, continuei com a dor, desesperada. Meu Deus do céu, que dor é essa? Uma dor no ciático, né? Lá no finalzinho da coluna, na lombar, no cóccix, não sei bem. E eu disse, Jesus, me ajude. Aí eu disse a meu esposo, quando foi de tarde, filho, vamos almoçar e vamos na farmácia, porque eu não tô aguentando mais não. Fomos na farmácia, comprei ibuprofeno de 600. Pois bem, no carro tinha água, né? Tomei um, depois tomei outro, tomei 2 seguidos. Quando foi com meia hora assim, tomei mais outro. Quer dizer, já sobrecarreguei, né? É a superdosagem. Aí nisso, né? Fiquei tudo bem, né? Foi passando ali que eu nem percebi. Foi passando, ficou tudo bem. E na hora de ir pra casa, deu 7 horas da noite. Aí a gente, vamos embora. Pegamos a estrada. Quando se inicia, comecei a ficar com uma gastura, e eu sem entender, uma gastura que me dava no corpo, uma agonia, como se fosse acontecer alguma coisa de morte, sabe? E eu disse, sangue de Jesus tem poder, cobre-me com teu sangue, Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus esse espírito de morte, Pai, espírito de enfermidade. E comecei ali a falar com Deus, né, baixinho. Meu esposo não é crente, aí com as músicas dele do mundo, né? E eu sem querer incomodar, nem me estressar, e também estava fraca. Aí quando chega na metade do caminho, passa uma ambulância devagar, né? E eu disse, meu Deus, uma ambulância, meu Deus, pode me ajudar. Eu tentando dizer ao meu esposo que chame a ambulância, e sem ter como falar, não sei como eu tava, não sei explicar. Aí quando chegou mais pra frente, eu disse, amor, chama a ambulância, amor, que eu não tô me sentindo bem não. Ele, como é que eu vou chamar a ambulância, filha? A ambulância já tá lá na frente, a buzina do carro é baixa.
Eu disse, meu Deus, me ajude. Aí liguei para os meus irmãos, liguei para o meu irmão mais novo, que ele é evangélico, nada de atender. Liguei para minha irmã mais velha, nada dela atender também. Eu disse, sangue de Jesus tem poder. Senhor, me ajuda em nome de Jesus Cristo. Porque eu entendia na minha cabeça que se somasse em oração, né? Porque onde tem 2, 3 reunidos, né? É assim a palavra do Senhor. E na minha cabeça eu estava tão desesperada, com medo de morrer ali. Porque a gente sabe, né? Nós buscamos Deus, a gente sabe que vamos ser salvos. O problema é que a gente não quer ir naquela hora, né? A gente sempre quer ficar mais um pouquinho, né? E eu disse, meu Deus, e agora? Liguei para minha mãe. Nada da minha mãe atendeu. Eu disse, misericórdia, Senhor, de mim, me ajude. E a minha mãe, mulher de oração, ela é diligente de círculo de oração, né? Aí eu disse, meu Deus, me ajude, meu Deus. Mas se for de Deus, né? Ela vai atender. Daqui a pouco, quando eu olho o celular de novo do meu esposo, a minha mãe tem mandado mensagem. O que foi, Priscila? Aconteceu alguma coisa? Eu digo, louvado seja Deus. Aí liguei, retornei, né? A mensagem, liguei pra ela. Disse, mãe, em nome de Jesus, mãe, tô voltando pra casa. Ela, glória a Deus, que venha com paz. Eu digo, mãe, ore por mim, mãe, que eu vou morrer. Eu tô muito fraca, eu tô com agonia, eu tô me tremendo, eu tô gelada. Olhava pra mão, não tinha um pingo de sangue. Eu disse, sangue de Cristo. Me ajuda, Jesus. Mãe, ore por mim. Quando você chegar aqui, a gente, não, mãe, ore agora, mãe. Pelo amor de Deus, ore agora. Aquele desespero, como se eu fosse morrer naquela hora, né? Eu disse, Jesus, não deixa eu morrer não, Jesus. Eu tenho que fazer a sua obra ainda, Pai. Eu tenho que levar a tua palavra, levar o meu testemunho de vida, né? Levar a tua palavra através do meu testemunho. Porque meu testemunho é grande, né? Tem muitas coisas que eu não vou contar porque não entra em questão, né? É muito pessoal, mas tem coisas que eu vou contar aqui porque Deus vai permitir. E na hora certa vai acontecer, né? E aí, quando chegou perto de da cidade vizinha, eu disse, bendito seja Deus, tá chegando. E aquela agonia, ainda minha mãe tinha orado, mas aquela agonia, aquela coisa, o frio batendo. Ai, Jesus, aí quando eu avistei minha cidade, eu disse, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus, glória, santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Aí quando passou, né, eu disse, vamos pra casa da minha mãe, eu preciso ir na casa da minha mãe agora. Aí meu esposo, rapaz, vamos pra casa. Não, vamos na casa da minha mãe, eu quero ir na casa da minha mãe. Quando a gente chegou lá, né, que a minha mãe me viu, minha mãe mediu minha pressão. Quando ela mediu a pressão, tava em 14,8, se eu não me engano, tava quase 15. A pressão tava lá em cima. Aí tomei água, eu tomei uma água, tem uma AS debaixo da língua. E em seguida, ela me deu um losartana, que é pra pressão. Aí botei também debaixo da língua, quando derreteu, eu tomei água. E ela foi, pegou o óleo ungido, entregou a minha vida a Deus, começou a passar em mim, né? E ela entregou, orou, e ela disse, agora espere e confie, né? Confie em Deus, não em mim, porque quem faz a obra é Deus. Eu digo amém. E ela me enrolou todinha ali com a manta, porque manta é quente, né? E aqui no Nordeste tá muito calor. E ela me enrolou ali, aí eu fiquei me tremendo ainda, me batendo, porque a pressão alta faz isso, né? Quando foi daqui a pouco, foi passando, eu disse, mas eu não vou pra casa hoje. Aí minha sogra tem umas casinhas perto da minha mãe. Aí eu tava com a chave, eu disse, eu vou ficar aqui, mãe, perto da senhora, que eu não quero ficar longe não, né? Que a gente quer sempre o colo da mãe, não tem jeito, né? E bendito seja Deus por eu ter a minha mãe na terra ainda. A gente tem, assim, umas briguinhas ali, uma desavença, mas é tudo família, né? É tudo coisa de família. E Deus vem abençoando, né? As nossas vidas, porque não é briga, não, mas um desentendimentozinho ali, né? Que é normal de família. Mas eu amo muito a minha mãe, né? E louvo a Deus pela vida dela. Então aí eu tomei a medicação, me deitei. E na madrugada ainda continuei com aquela gastura, mas eu sempre glorificando a Deus, assistindo pregações ali. E Deus falando promessas que ia fazer na minha vida, né? E eu tenho que fazer isso. Eu tenho que levar a palavra de Deus nas ruas, com as irmãs. E tenho também que contar meu testemunho, onde Deus mandar que eu vá. E Deus, ele é maravilhoso. Quando foi ano novo, eu disse a minha esposa, eu quero passar orando. Porque ano passado passamos na casa da irmã dele. E quando foi agora, eu disse, eu quero passar em oração. A gente precisa passar em oração, porque é um ano difícil. 2025 foi ano de processos, e processos. Mas Deus se fez presente em cada um deles. Em todos os dias, todas as semanas, todos os meses, Deus se fez presente.
mesmo vivendo momentos difíceis, mas Deus nunca abandonou. Deus nunca deixou. Deus nunca me desamparou. E eu louvo a esse Deus por tudo. E assim fomos para a igreja. Meu esposo não é da igreja nem gosta, mas fomos para a igreja. Fomos adorar o nome do Senhor e Ele se fez presente naquele lugar. Através de louvores, na oração, na pregação, nos testemunhos. Deus, Ele é poderoso e maravilhoso. E eu disse, vamos entrar 2026 louvando e engrandecendo o nosso Deus. E assim foi feito. Quando chegou meia-noite, que todo mundo se abraçou, eu fui lá fora com meu esposo e glorificamos ali o nome de Deus e oramos, e eu entreguei o nosso 2026 nas mãos do Senhor e agradeci por todo 2025 e a nossa trajetória toda, né? Que Deus, Ele é fiel. Irmãos, eu não vou me estender muito não, porque eu tenho um filho pequeno, né? É por isso que eu digo, irmãos, a fé, né? Como Abraão disse aos moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos a vós. Então, no coração dele, ele sabia que ele ia voltar com o filho nos braços, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu ele. Então, na cabeça dele não tinha lógica de Deus dizer que ele ia ser pai de nações, né? E de repente levar o filho dele, o filho da promessa com a esposa, porque Sara já estava avançada de idade e ele também. E Deus só fez provar a fé dele. E ele agradeceu, engrandeceu o nome do Senhor. E quando ele olhou para trás, tinha um cordeiro, tinha um carneiro atrás. Ele diz aqui, olha. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E o nome de Deus foi glorificado do mesmo jeito, porque ali foi feita a obediência de Abraão para com Deus. E assim nas nossas vidas, se a gente obedecer a palavra de Deus, quanto mais rápido a gente obedecer, mais rápido serão as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Eu aprendi isso essa semana com a irmã Zeca Fran no Instagram. Ela é uma bênção. Então ela disse, ela passou muitos problemas também em 2025. E ela disse, e assim mesmo adorando o Senhor, permanecendo na fé. E Deus se fez presente em cada momento. Então é assim nas nossas vidas, meus irmãos. Vamos adorar e agradecer o nome do Senhor, porque é Ele que nos dá sustento, é Ele que nos bota de pé todos os dias. Vamos engrandecer, exaltar e adorar o nome do Senhor todos os dias, porque Ele é fiel. Porque se não fosse a misericórdia dele, a gente não estaria vivo hoje. Ele poderia muito bem cessar a nossa respiração, nosso fôlego de vida, e dizer, não, tá bom, chega. Mas Ele não, a gente, como temos promessa de Deus aqui na terra, Ele nos deixa vivo para cumprir a promessa dele. Ou então, a se arrepender de algo, mas partir sem Jesus, os dele não. Então, com essa palavra, eu agradeço a Deus por estar aqui. Já é o segundo vídeo que eu posto, o outro foi ontem, um shot, né, orando, agradecendo a Deus e entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. E eu termino agora essa reflexão, né, essa leitura bíblica aqui, esse momento de fé, orando e agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Senhor, meu Deus e Pai, foi a Tua palavra que eu li, foi a Tua palavra que eu tentei levar para o Teu povo, meu Pai. Eu dei o meu melhor, Senhor. Foi a minha primeira pregação, meu Pai, aqui no YouTube, Senhor. Eu não tenho, meu Pai, muito molejo, não sei, mas tudo o Senhor disse que todos que têm fôlego louvem o Senhor, adore ao Senhor. E eu estou aqui em espírito e em verdade, meu Pai, te glorificando, te bendizendo, te exaltando na beleza da Tua santidade, porque Tu é fiel. Pai, do outro lado da tela, Senhor, há pessoas precisando da Tua presença, precisando de uma palavra como essa de fé, que nós possamos ter fé a todos os dias, a todo instante, porque sem a fé nós não agradamos o Senhor.
minha fé não tem como agradar o Senhor, meu Pai. Então eu venho aqui, meu Pai, te engrandecer e te exaltar e te pedir sabedoria todos os dias a lidar com todos, meu Pai, com tudo ao nosso redor. Abençoa essa pessoa, abençoa o trabalho dela, abençoa o sono dela, abençoa a família dela, a casa dela. Traz amor, traz prosperidade em todas as áreas. Traz tremor em Tua presença, Pai, aos nossos corações. Que nós possamos buscar a todo dia a Tua face, Pai. Porque na terra está cada dia mais difícil, Senhor. Nós dizemos que 2026 será um ano, o nosso melhor ano, mas quem sabe é o Senhor. Nós não sabemos de nada, mas eu entrego, eu confio e eu espero as Tuas providências em nossas vidas. Abençoa nossa saúde, abençoa nossos órgãos, nossa mente, nossa casa, para que nunca falte nosso alimento. Abençoa nossos filhos, livra-nos de todo o mal, das garras opressoras de Satanás. Que a nossa casa se encha da presença do Senhor todos os dias das nossas vidas. Eu te peço e te agradeço, meu Pai, todas as bênçãos, e te peço perdão pelos nossos pecados, Pai, pois são inúmeros os nossos pecados. Mas o Senhor nos ama e nos livra de todo o mal. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, meu Deus. Amém. E Deus abençoe cada um de vocês. E creia que esse final de semana, a partir de hoje, será dias incríveis que vocês terão na presença do Senhor. Só entregue a vida a Ele e deixe que Ele se encarregue do restante. Deus te abençoe.